E vários casos, né? Eu sempre recebo pacientes adolescentes e jovens mostrando fotos para mim. Ai, a pessoa conseguiu, o meu amigo conseguiu. Em 3 meses ele mudou muito o físico. Até pessoas com mais idade também, na faixa de 40, 50, que tiveram mudanças drásticas no físico. E aí, a dieta e treino, com certeza dá resultado, mas muitas pessoas já querem também ter um caminho mais rápido, né? Querem uma mudança mensal ou querem uma mudança trimestral do corpo, e isso nem sempre é possível. Você consegue já ter grandes melhoras, mas nem sempre isso é possível. E aí sempre tem algum veneninho, né, que alguém já tomou ou fez tratamento com médico X ou com algum coach ou fisiculturista ou qualquer pessoa que seja que conseguiu mudar o corpo da pessoa rápido. Então vocês tomem cuidado com essas soluções milagrosas. E muitas vezes essa ânsia, essa gana de mudar o corpo tem um fundo também de transtorno mental, de transtorno psiquiátrico, né? O transtorno dismórfico corporal, que são pessoas que acabam, os critérios para preencher esse transtorno, eu peguei do DSM-5, tá para sair o 6, mas não saiu ainda, e foi incluso, né, a vigorexia, a anorexia também agora já é transtorno, foram inclusos os transtornos alimentares e o transtorno também da vigorexia fala aqui, que é o dismorfia muscular. Quais são esses critérios? É importante vocês saberem, porque cada vez mais a gente tem deparado, não somente do muscular, mas de outros também, tá? A preocupação com mais defeitos ou falhas percebidas na aparência física, que não são observáveis ou que parecem leves para os outros. Se vocês quiserem printar a tela, também depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? Em algum momento durante o curso do transtorno, executou comportamentos repetitivos, como ficar se olhando no espelho, se arrumar excessivamente, ficar beliscando a pele para ver gordura, buscar tranquilização, tipo, fica preocupado demais, eu tô bonita, eu tô gorda, eu tô magra, né, eu tô forte. Ou atos mentais, fica se comparando toda hora com outras pessoas, isso é muito comum, a pessoa sempre está se comparando ou com um irmão, ou com um amigo, ou com algum artista, ou com alguma pessoa que ele segue na rede social, em resposta a preocupações com a aparência. A preocupação causa um sofrimento muito significativo e também prejuízo no funcionamento social, profissional ou em áreas importantes da vida do indivíduo. A pessoa fica sem sair porque acha que está obesa, ou fica o tempo todo na academia, evita eventos sociais porque quer mudar o corpo, entendeu? Não quer sair, não quer almoçar fora, não quer jantar porque tem medo de engordar. Tem vários transtornos que são ligados a isso. Eu não estou falando, o transtorno dismórfico corporal não é anorexia, são transtornos diferentes. Você tem até o diagnóstico diferencial. Na verdade, aqui é uma preocupação com a imagem, não é com o peso, tá? A preocupação com a aparência não é mais bem explicada por preocupações com a gordura ou o peso corporal de um indivíduo, cujos sintomas satisfazem os critérios diagnósticos para um transtorno alimentar, tá? Então, o que eu acabei de falar. Mas é uma pessoa que acaba também se preocupando com o percentual de gordura. Isso sim, ele quer parecer mais bonito, parecer melhor. E daí existe a dismorfia muscular, que é uma especificação do transtorno dismórfico, que é onde o indivíduo está preocupado com a ideia de que sua estrutura corporal é muito pequena ou insuficiente musculosa. O especificador é usado mesmo que o indivíduo esteja preocupado com outras áreas do corpo. A pessoa se preocupa, além de, por exemplo, com o cabelo, com a pele, ela se preocupa tanto com a aparência física muscular, também com outras áreas do corpo, tá? E por que eu estou falando da vigorexia ou da dismorfia muscular? Porque ela vai aparecer no seu consultório, seja a área que você tiver, por exemplo. Você pode ter casos, se você trabalhar com urologia, você vai ter pacientes que vão estar inférteis ou com problemas, às vezes, de ereção, pelo uso de hormônios. Se você for ginecologista, você pode pegar pacientes também que fiquem com amenorreia ou dificuldade de engravidar por uso excessivo de anabolizantes ou também porque a pessoa não come direito. E aí você vai ter uma amenorreia hipotalâmica. Então, em alguma área, na pediatria, eu tenho um colega pediatra aqui que manda alguns casos para mim, mães preocupadas que o filho está querendo usar anabolizante com 13, 14 anos. Então, em algum momento da vida, você vai cruzar com indivíduos que têm transtorno dismórfico corporal, a dermatoplástico pega sempre, né? Porque a pessoa está preocupada em perder gordura, em mudar o rosto, mudar o nariz, mudar os olhos.
mudar a orelha, mudar os seios, então assim, é muito comum. E a dismorfia muscular na nossa área, que é endocrinologia, nutrologia, pessoas que estudam medicina do esporte pegam muito também, tá? O cardiologista também pega, porque o paciente acaba fazendo avaliação cardiovascular para entrar na academia. Então, vira e mexe, você vai acabar deparando com isso, então a gente tem que saber. Psiquiatria, óbvio, né? A dismorfia muscular ou a síndrome de Adonis, que é o deus grego, ocorre mais no sexo masculino, mas também ocorre no feminino. Início aos 15, 16 anos, às vezes antes, com 13, 14 já tem casos descritos, e a prevalência na faixa de 18 a 40 anos, a preocupação com a ideia de que o próprio corpo é pequeno, ou insuficiente magro, ou musculoso demais, ou pouco musculoso. Consiste na preocupação com a ideia de que o próprio corpo é muito pequeno, também magro, e também falta de músculo. Então a pessoa está sempre preocupada, achando que ela tem que aumentar mais o músculo. E essa pessoa que tem essa preocupação, ela sofre, tá? Não é uma coisa que ela queria, então tem um sofrimento psicológico envolvido nisso, tá? Tem uma aparência às vezes normal, o corpo da pessoa é bonito. Eu pego às vezes pessoas lindas, né? Jovens que têm um corpo lindo, meninas que têm um corpo perfeito, colocando defeito nelas mesmas, se comparando. Então, isso causa um sofrimento psicológico, igual a história da anoréxica que se olha no espelho e se vê gorda, tá? Usam algumas vezes anabolizantes perigosos e outras substâncias também, que são os PETs, que eu vou falar daqui a pouco, que é insulina, GH, alguns suplementos. Tem inclusive estudos mostrando a vigorexia ou dismorfia muscular sem uso de anabolizantes. Tem um estudo muito legal na Argentina, onde um psicólogo faz um estudo do paciente que tem a vigorexia e ele fica viciado em suplementos, tá? Ele fica comprando toda a marca de suplemento que sai, todo lançamento, ele sabe tudo e fica consumindo vários suplementos, às vezes sem saber por quê, para deixar o corpo maior e mais musculoso. Também pode ter preocupação com o cabelo, com a pele. A maioria deles faz dieta, levanta pesos excessivamente, às vezes causando danos ao corpo, tá? Se você procurar em academia, sempre vai ter um lá, no CrossFit também, levantamento de peso, né, powerlifting. É mais difícil nos endurance, mas em todo lugar você vai encontrar. Pode também ter uso de substâncias estimulantes, eles usam efedrina, usam beta-adrenérgicos, bombinha para aumentar beta-adrenérgicos para aumentar a oxigenação pulmonar, aumentar débito cardíaco. Também podem se auto-injetar óleos ou procurar alguém que injete óleos que são as vitaminas A, D e E veterinárias para aumentar o músculo. Então eles se auto-injetam ou pedem para alguém colocar óleos que aumentem o volume do peitoral, do bíceps, do tríceps. Também colocam próteses de silicone para aumentar o volume muscular na panturrilha, no peitoral. Não só as mulheres, os homens também colocam próteses de silicone. Além de cirurgias plásticas, alguns homens também fazem abdominoplastia para tentar tirar a pele, diminuir o volume de gordura, fazem lipo. E junto com tudo isso, vem também transtornos psicológicos como ansiedade, baixa autoestima, depressão, tem um neuroticismo com aparência, pode ter abuso de outras drogas, porque começa a usar outras drogas para tirar a dor do treino, para dormir, eles ficam com insônia também, não dormem, daí começam a usar medicamentos benzodiazepínicos para dormir, ficam irritados, podem ser agressivos, podem ter insônia, como eu falei. Então, sempre o tratamento da vigorexia tem que ser multidisciplinar. Só a gente sozinho não dá conta. Tem que ter o psiquiatra para ajudar a fazer o diagnóstico, ou se tratar com alguém especializado que entenda disso, e também ter o apoio da psicologia, tá? A psicoterapia é fundamental, é essencial. Sem ela, você não consegue tirar e dar um aporte para esse paciente, porque anabolizantes viciam, tá? Depois eu vou mostrar mais sobre isso. E aí eu selecionei vários artigos, eu tenho um banco de artigos bem legal aqui. Depois eu posso passar para vocês algum artigo, se vocês quiserem, é só me chamar no meu Instagram lá no Tatiana Abrão. Eu posso passar para vocês, vocês me passam um e-mail. Mas 3 deles, eu sou apaixonada por esse aqui da Endocrine Reviews, que saiu em 2014.
que é da Endocrine Society, que é muito legal, mostrando sobre os PEDs, que eu vou falar agora, que são drogas que aumentam a performance. É muito bom esse artigo. Saiu no Journal Clinical of Endocrinology and Metabology o ano passado, em julho. Também um estudo muito bom, também saiu na Endocrine Society, de diagnósticos e gerenciamento, né, dos usuários de anabolizantes. Aqui foi um divisor de águas, quebrou bastante paradigmas e é um estudo muito legal, tá? Que também cita muita coisa daquele anterior que eu mostrei, eu também posso disponibilizar para vocês. E o Pope, ele é um grande estudioso dessa área de anabolizantes. Ele estuda muito sobre pessoas que usaram os efeitos colaterais, a parte da bioestatística, né, a incidência, a prevalência do uso de esteroides. E um desses estudos, que é muito legal também, mostrando a prevalência, né, do uso de anabolizantes nos Estados Unidos. E é bastante, viu? Ele mostrou assim que é muito maior do que é o esperado, é subestimado. E nos Estados Unidos, onde começou antes o uso de anabolizantes, né? Eles começaram muito antes do que outros países, como o Brasil, como a América do Sul, porque lá eles tiveram vários estudiosos que começaram a manipular esteroides. Eu tenho um slide bem legal de uma outra aula que eu dei mostrando a história dos anabolizantes, né? Que começou com extração de testosterona de testículos de boi. Depois, na década de 30, os alemães começaram a usar nos soldados de guerra, também depois nas Olimpíadas. E aí começou, né? Começaram a usar em atletas fisiculturistas, nos pacientes, nos atletas levantadores de peso. Os russos também começaram a usar, aonde um médico americano viu que tinha melhora, né, na performance e trouxe a droga para os Estados Unidos. Aí foi usado em Nova York em uns jogos também de levantamento de peso, e aí foi, né? Mas não vou me estender muito nessa história dos anabolizantes, que eu tenho muita coisa legal para mostrar para vocês aqui ainda. Então, falando dos PEDs, que são a Performance Enhancing Drugs, são drogas intensificadoras de performance. Então, além dos anabolizantes, elas também incluem outras drogas, tá? São agentes que levam atletas, levantadores de peso não atletas também, que hoje em dia a gente não pode só pensar que é de atleta profissional, tá? O pessoal que faz educação física deve conhecer bastante gente que usa também. Os pacientes tem muitas pessoas que treinam, muitas pessoas que fazem crossfit, powerlifting, fisiculturistas acabam usando também para melhorar o desempenho. E também, não estou falando só deles, tá? Porque isso daí estou falando dos anabolizantes, mas muitos atletas de endurance e admiradores de endurance também usam PEDs, porque não estou falando só de anabolizantes. Você também pode usar drogas tipo eritropoetina, que ajuda no ciclismo, na corrida, tá? Então, o termo doping se refere ao uso de PEDs quando é em esporte competitivo, quando é pego no doping, tá? E tem um aumento de risco de mortalidade, também podem levar a doenças cardiovasculares, psiquiátricas, metabólicas, endócrinas, neurológicas, também infecciosas, tá? Não se esqueçam que o uso de agulha, se a pessoa usa a mesma agulha, ela pode se infectar, tanto com HIV quanto hepatites, tá? Hepáticas, dá uma fritada no fígado, principalmente em alguns PEDs orais. Renais, também pode ter efeitos colaterais graves com o rim. E musculoesqueléticas. A gente tem os anabolizantes, que a gente vai colocar aqui como essa sigla, né? Esteroides anabolizantes androgênicos, que aqui seria steroids, né? É uma abreviação. GH e GF1, a insulina também é usada como PED, a eritropoetina também é muito usada, principalmente em esportes de endurance, inibidores de aromatase, que eles usam para reverter os efeitos colaterais dos anabolizantes, para tentar diminuir, né, a aromatização e feminilização, os SERMs, os SERMs também, o tamoxifeno, você tem o raloxifeno, que também o clomifeno pode entrar como SERM, e os SARMs, que são essas drogas novas, mas o clomifeno também acaba sendo um SARM. O clenbuterol,
Efedrina, anfetaminas, hormônios tiroidianos, diuréticos. Aqui também tem os corticoides, né, corticosteroides que eu não coloquei. E naquele estudo que eu te falei do POUP, depois também foi citado nos outros estudos, mostrando que praticamente de 3 a 4 milhões de americanos podem já ter feito uso de anabolizantes, tá? E possivelmente 1 milhão deles tenha criado dependência de anabolizantes. Então, a dependência tanto é pelo eixo neuroendócrino, que você acaba tendo um bloqueio e você fica dependente do uso, porque senão você acaba tendo queda tanto tem uma queda muito grande da testo, que causa uma depressão, né, mental e física, uma queda importante da testosterona, e a pessoa acaba reaplicando. Também tem receptores GABAérgicos, serotoninérgicos, dopaminérgicos, que acabam tendo muita influência com o uso de anabolizantes, e quando você cessa o uso, você fica com um certo desequilíbrio nesses neurotransmissores, então cria uma dependência psicológica muito grande também desses SARMs, tá? Desses anabolizantes. 1 a 5% da prevalência do uso de esteroides na população mundial. É uma prevalência alta, se você for ver, tá? De 1 a 5% a prevalência é bem alta. E assim, o uso de anabolizantes, eu não coloquei aqui, mas as pessoas usuárias de anabolizantes, o percentual de pessoas que usam nos Estados Unidos é maior do que o percentual de diabéticos tipo 1 e maior que o percentual de pacientes HIV. Então, que tem HIV. Então, você vê que tem pouco investimento, né, e políticas públicas de saúde nessa população. E tem que ser prevenido, porque a gente vai acabar colhendo muito efeito colateral do uso. Eu vou mostrar por que daqui a uns 2 slides, eu acho. A maioria dos usuários crônicos iniciou antes dos 20 anos, então muitos adolescentes começam a usar, mas como eles não contam para os pais e também eles acabam usando na época de jogos, né? Nos Estados Unidos, na high school, tem muitos jogos, então eles acabam conseguindo fornecimento de anabolizantes, começam a usar, não contam para os seus professores e acabam escondendo, então acaba subestimando a percentual. Aqui mostrando um pouquinho, né, a esteroidogênese, eu gosto muito dessa figura, é difícil de decorar, né? Endócrino é complicado, mas a gente acaba se familiarizando depois. A gente tem aqui o colesterol, que vai ser um precursor, tá? Que também você sabe que aqui vai dar na aldosterona, no cortisol, tá? E também a molécula é precursora de DEA, androstenediona. Aqui está a testosterona, né, pela 17-beta-hidroxidrogenase. E também o estradiol. A testo vai virar estradiol, tá? O hormônio feminino é derivado da testo. E aqui está faltando a DHT, a deidrotestosterona, que tem a ação da 5-alfa-redutase. E a DHT é uma molécula também muito importante, porque ela acaba tendo efeitos androgênicos indesejáveis em muitos usuários de anabolizantes, como a calvície da mulher, né? As mulheres começam a ter queda de cabelo, aumento de pelos, que são, e também que são fatores que levam essas mulheres a procurarem a nossa ajuda, engrossamento da voz, aumento de clitóris, etc. Aqui, o esteroide é uma palavra que deriva do grego steros, que é sólido, duro, né, para ficar forte. E os anabolizantes são substâncias que são derivadas principalmente da testosterona, que é um hormônio produzido naturalmente pelo homem, em grandes quantidades, e pela mulher também em pequenas quantidades, pela adrenal, 25% mais ou menos, e pelos ovários, tá? Nas mulheres. Nos homens, pelas adrenais e pelos testículos. Os anabolizantes podem ter efeito androgênico. O grande sonho até das pessoas que estudam anabolizantes é tentar separar o efeito anabólico do androgênico, porque às vezes o androgênico é indesejável, muitas vezes, né, praticamente na totalidade, para quem quer ganhar massa muscular, e acaba que algumas moléculas têm mais efeito anabólico do que androgênico, outras mais efeito androgênico do que anabólico, mas assim, o grande sonho com os SARMs seria isolar o efeito anabólico só, não ter o androgênico. Por quê? Porque o androgênico é o que causa
aumento dos caracteres sexuais secundários, também pode provocar o bloqueio do aparelho reprodutor, também leva ao aparecimento de pelos, barba, voz grossa, acne. Então, mulheres que usam anabolizantes acabam pagando um preço alto, né? Acabam tendo efeitos irreversíveis. Por exemplo, a voz grossa nunca mais volta, né? A voz, a mudança nas cordas vocais é irreversível. Pelos, muitas delas falam que fizeram depilação a laser e perdem até a depilação a laser por uso de testo gel, tá? Que acaba também sendo uma anabolizante, só que em forma de gel. Também acnes, né? Acnes com difícil tratamento. Por quê? Porque o duro é que quando você se expõe ao esteroide, não é só durante o uso que você vai ter a acne e aumento de pelos. Aquela ação hormonal, ela vai ficar agindo no folículo piloso e também nas glândulas sebáceas, e vai hipertrofiar as glândulas sebáceas e também sensibilizar muito aquele folículo piloso. Então, às vezes a pessoa para de usar o anabolizante e ainda continua com aumento de pelos e também com aparecimento de acne, tá? Às vezes eles falam, mas eu usei e não uso mais. Só que já está feito o estrago, já está feita a hipertrofia de glândulas sebáceas e também do aumento de secreção, aumento o estímulo do folículo piloso. Então, é uma faca de dois gumes. Tem uma live bem legal que eu gravei com a Vanessa, que é uma dermatologista aqui de Sorocaba, mas muito conceituada, sobre a perda dos cabelos, né? Sobre a queda de cabelos, aumentou muito devido ao uso de hormônios de anabolizantes, tanto em homens quanto em mulheres. A testosterona é a responsável pelas características que diferem homem e mulher, né? Isso daí a gente já sabe. E é muito mais comum o uso de anabolizantes em homens do que mulheres. Aqui tá 50-1, mas eu acho que hoje em dia já diminuiu bastante essa percentual. Deve ter bastante mulher usando, porque assim, apesar de delas não acharem que testosterona gel e chip de gestrinona não é anabolizante, mas né? Então, o uso de DEA também, muitas mulheres tomam DEA como suplemento oral, que também acaba sendo anabolizante. Eu mostrei aqui para vocês, aqui o DEA, ó, ele é um precursor da testo, tá bom? Então, acabam usando e não classificam isso como uso de anabolizantes, tá? E mais homens usam a longo prazo que mulheres, porque o homem tem, né, esse componente mais viril de querer se manter com mais musculatura. A mulher, geralmente, ela usa por um período porque ela quer dar uma secada, quer ter mais estímulo para treinar, diminuir gordura localizada, então ela usa por um período, tá? Aqui também fazendo uma modificação nessa frase, porque quem usa chip e os chips duram mais tempo, então depois do advento do chip da beleza, então as mulheres também têm usado a longo prazo, que é um risco enorme. E muitos usuários de anabolizantes, eles têm maior probabilidade de usar e também têm mais sensibilidade de uso de outras drogas, tá? É tudo aqui em receptores em neurotransmissores, tá? Em receptores também hipotalâmicos. Você tem uma sensibilidade maior no núcleo acústico, também por sensibilidade nas amígdalas, de outros fármacos, de outros opioides, de álcool, cocaína, heroína, maconha, anfetaminas. Então, o usuário de esteroides acaba acendendo, ele acaba despertando um central addicted. Então, você fica com mais facilidade de viciar em outras drogas. Então, às vezes, eu até falei do primeiro caso, né? O paciente começou com esteroides, depois começou com antidepressivos, depois até no tabagismo foi parar. Começa com o uso de analgésicos, você fica mais sensível, tá? E o álcool é bem sério, porque qual que é o problema do álcool, além de tudo? O paciente às vezes usa anabolizantes orais, que são os que são mais agressivos ao fígado, né? Os 17 alfa-alquilados, acabam tendo passagem oral, passagem hepática pelo uso oral, e são bem hepatotóxicos. O álcool também é hepatotóxico. Eu já peguei pacientes que usavam anabolizantes e tomavam grandes quantidades de bebida alcoólica com hepatite feia, assim, hepatite feia, tá?
com TJ e TGP bem elevadas e também com arritmia cardíaca, porque é muito difícil uma pessoa usar só uma droga. Ele acaba usando, às vezes, além dos anabolizantes, estimulantes, termogênicos e quando eu vi os exames desse meu outro paciente, eu fiquei bem preocupada. Tinha um componente bem importante já de extrasístoles, tanto ventriculares quanto supraventriculares. Então, é um paciente que eu encaminhei para o cardio, tive uma conversa bem séria de mãe com ele, para ele tomar jeito, tá? Então, álcool não que tenha que usar nenhum nem outro, Deus me livre, mas a pessoa que usa anabolizante e bebe, ela tá com uma bazuca apontada para a cabeça, tá? Inclusive, até nesses meios bodybuilders de fisiculturistas, eles brincam, né? Que quem usa anabolizante não pode beber. E eu acho que não tem que usar nenhum nem outro, tá? Mas, pelo amor de Deus, misturar os dois é meio acelerar aí o aparecimento de doenças graves, tá? E aí o que acontece? Que eu estava falando aqui desse addicted, né? O paciente começa também a ter vício em outras drogas. Começa a usar, às vezes, cannabis para dormir, usa anfetamina porque fica com déficit de atenção, começa a usar também outras drogas mais sérias, tá? E também tomam altas doses de suplementos, né, que a gente já sabe. Alguns usam vários suplementos até antes de começar os anabolizantes. Geralmente, os suplementos precedem o uso de anabolizantes. E aí vem aquela cultura, o anabolizante é mais barato que o suplemento, e é onde começam as cacas, né? E também nutracêuticos vão para os Estados Unidos e trazem 200 potes de todas as letras, né, de A a Z, desde coenzima Q10, trazem a L-carnitina, vitamina D, iodo, tudo que você imagina, DEA, também até agora, até suplementos para fadiga adrenal tem nas lojas nos Estados Unidos e começam a tomar de tudo, tá? E aqui, só para citar, né, que teve a portaria 344 em 98, onde os anabolizantes passaram a ter um controle de receita C5. É vendido somente sob receita médica, tá? Se bem que, né? Se bem que algumas brechas da lei deixavam algumas formulações de testo, como Axiron, que era um desodorante, sem receita médica, mas eles ajustaram para que você compre com a receita, né, médica. Aqui, mostrando também para vocês, muitos já sabem, outros não, os anabolizantes causam bloqueio aqui na hipófise, tá? Então, eles pegam e se ligam nos receptores aqui de LH, fazendo com que você tenha queda do LH, que estimula a produção de testo nas células de Leydig, tá? E também não está mostrando aqui nessa figura, mas você também tem um bloqueio do FSH, que é o que produz espermatozoides, que estimula a espermatogênese, então, nas células de Sertoli. Então, você acaba tendo tanto diminuição da testo, quanto diminuição da produção de espermas. Então, leva à infertilidade também, tá bom? E o uso crônico, tá? O uso crônico leva à atrofia testicular. Você tem uma diminuição de FSH-LH, tem uma atrofia e, com o tempo, a helinização dos testículos. Eles ficam pequenos para sempre. Além de oligospermia, né? Você vai ter diminuição do volume do esperma, também vai ter do volume do esperma e também da quantidade de espermatozoides, tá? Então, você vai ter tanto diminuição do volume do esperma quanto da quantidade de espermatozoides. Isso às vezes causa problemas psicológicos no homem, às vezes eles procuram ajuda por isso. A quantidade, o total sérico de testosterona, que seria considerado normal, mas 1.000 para mim não é normal, seria tá colocado aqui entre 300 a 1.000, em torno de 400, 500, isso aqui já é o suficiente. As pessoas têm que entender que a testosterona total não reflete em nada a ação da testosterona biodisponível da livre, tá? Então, muitas pessoas são fissuradas pela quantidade de testo total
e elas têm que ver que a atividade física, o exercício vai melhorar a sensibilização aos receptores de testo na parte muscular, você vai ter um melhor uso da testo biodisponível, então eu não consigo entender muitas vezes o uso de anabolizantes. Aqui, tentando recuperar o eixo, o uso de clomifeno, que acaba se ligando aqui no receptor de estradiol, né, de testo, né, testo vira estradiol aqui, para quando ela bloqueia esse receptor, é como se estivesse baixo a quantidade de estradiol e testo. Então você tem uma elevação do LH aqui para tentar recuperar o eixo. E esse LH que começa a subir, o FSH também, começa a tentar estimular aqui a produção de testosterona, tá? Seria o clomifeno para fazer uma TPC. Também eles usam HCG para tentar estimular diretamente aqui as células de Leydig para a produção de testo. Então, aqui são as terapias de tentativa de recuperação do eixo. E também alguns usam GnRH, que é gonadorrelina, tá? Para também fazer a mesma ação aqui de estimular no hipotálamo, né? Como se fosse uma ação hipotalâmica, a gonadorrelina, para tentar estimular o aumento de LH-FSH, tá? E quando que o mundo ficou atento ao doping? Quando ele começou a ficar preocupado com o doping, começou a entender sobre o doping. A primeira vez que foi um escândalo, né, foi quando o Ben Johnson testou positivo para estanozolol nos Jogos Olímpicos de Seul em 88. Eu lembro. Eu era criança, tá? Mas eu lembro. O Ben Johnson testou positivo, foi um escândalo, né? Porque ele foi expulso da Vila Olímpica, teve que devolver a medalha. Foi uma coisa bem, bem séria isso daqui, foi bem falado na televisão. Passou por um julgamento, admitiu o uso, né, da substância proibida, ficou suspenso 2 anos e olha que triste, né? Ele voltou às pistas, só que depois, em 93, ele foi banido definitivamente porque ele testou positivo de novo, tá? Ele postou de novo positivo, aí ele foi banido de vez. O que acontece é isso, muitas vezes eles usam e eles ficam meio viciados mesmo, eles têm saudades daquele físico, da performance. Também é uma dependência, tá? A vigorexia, o transtorno dismórfico corporal, a força, a concentração que às vezes o uso de doses suprafisiológicas de hormônio levam, isso vicia e a pessoa fica dependente psicologicamente daquilo, tá? Na época ele até chegou a acusar o Carl Lewis que tinha como se ele tivesse feito uma adulteração do exame ou colocado uma substância para falsear o resultado, mas foi provado que ele fez mesmo o uso, né, nessas 2 vezes. Então, foi a partir daí que começou a ficar em muita evidência os dopings. Depois tiveram dopings famosos, né, tiveram vários casos, inclusive no Endurance, inclusive, né, também do Armstrong, mostrando que ele usava eritropoetina, e foi muito triste, porque todo mundo idolatrava o Louis Armstrong. Então, você vai sempre se deparar com casos de doping, e agora, cada vez mais estão tendo exames mais, não vou falar sobre eles aqui, mas cada vez mais está tendo exames mais específicos para doping. Até GH hoje em dia consegue ter com mais precisão a detecção de GH, que antes você só conseguia detectar em períodos mais curtos, agora eles estão desenvolvendo moléculas que conseguem detectar a presença de GH com mais tempo de uso, e está ficando cada vez mais difícil burlar o doping. Aqui também coisas importantes que as pessoas só pensam em estimulantes como agentes de doping de atletas de elite, não é, tá? Inclusive nos Ironmans, nas provas menores também, atletas recreacionais também podem estar usando anabolizantes. Pesquisadores não podem usar eticamente esteroides em estudos controlados, você não consegue ter um estudo controlado para mostrar, para ver os malefícios, então isso também limita a quantidade de estudos. Os estudos prospectivos também a gente não consegue ter. Então a gente tem que lidar com trabalhos passados e de histórias de casos controle,
e de estudos menores, né, que aparecem para a gente ver e tentar em animais, para você conseguir supor o que acontece com as pessoas que usam em doses suprafisiológicas. Ou então, tentar fazer estudos e recolher as pessoas que já fizeram uso, né, em programas como o nosso que a gente tem no Bomba Tô Fora, para poder ver os malefícios. Frequentemente, usuários de estimulantes usam várias drogas, inclusive drogas de abuso, como eu falei, cocaína, maconha, heroína, anfetaminas, e podem também ter doenças pelo uso de agulhas, que eu falei também, eles acabam trocando agulhas, ou eles trocam frascos, porque às vezes eles usam sais oleosos que, como os enantatos, né, tem alguns sais, alguns ésteres de testosterona que vêm em frascos, então eles acabam usando, enfiando a agulha várias vezes no mesmo frasco e fica contaminado, inclusive infecções graves, abscessos, muitos deles por Staphylo aureus. Também por dietas muito restritivas, eles acabam tendo algumas outras doenças, tá? A grande maioria dos indivíduos tem menos de 50 anos, porque começou o uso na década de 80 e 90. Era muito raro alguém antes dessas décadas usarem esteroides, a não ser atletas que já faziam parte, eram atletas profissionais, atletas de elite, que já tinham contato com alguém que tinha a droga. Então, a grande maioria do uso em pessoas que não são atletas foi a partir da década de 80 e 90, né? Vem do Arnold, vem do Rambo, né, o Sylvester Stallone, e começou essa cultura do, da, da- do fisiculturismo também. E daí as doenças cardiovasculares que vão começar a aparecer, outros problemas vão começar a surgir agora, nessas próximas 2 décadas. Daqui a 2, 3 décadas a gente vai começar a colher os frutos. Esses usuários, né, que fizeram uso na década de 80 e 90 vão começar a colher frutos mais evidentes do uso de esteroides. O uso dos PEDs também é muito encoberto, porque quando começa na adolescência, que eu te falei 12, 13 anos, eles não contam por medos de pais, de professores, do ensino médio, então eles escondem. E também pela vaidade do adolescente, né, de falar que ele tá forte, ele tá musculoso e viril, ou a menina tá sarada, porque é genética dela, não porque ela usou alguma coisa, tá? Isso também acontece com remédio de emagrecer. A pessoa às vezes usa medicamento para emagrecer e fala que não usou porque ela conseguiu sozinha controlar a fome. E isso é normal, tá, gente? Não é julgar ninguém. É só uma coisa que acontece, infelizmente, isso aqui acaba subestimando o número de pessoas, né? Você acaba não tendo, não contabilizando essas pessoas que elas falam, não, não usei, né? Eu pego em consultório também casos assim, depois conforme eu vou atendendo com mais tempo, eles acabam me contando, tá? A maioria do uso de estimulantes não confio nos médicos, eles não contam, tá? Às vezes eles chegam até passando mal no hospital, estão com a pressão alta, ou acne, ou queda de cabelo, e eles não falam às vezes que estão usando esteroide. Eles falam, não, doutora, não, só tomo whey, ou tá com ginecomastia, ai, foi uma substância lá, foi um suplemento que o meu primo trouxe dos Estados Unidos, daí apareceu essa bolinha na minha mama. Às vezes eles escondem, e pode ser também que o produto esteja adulterado, tá? Às vezes você compra suplementos que vêm de procedência duvidosa e pode realmente vir com algum anabolizante misturado, tá? E pode até provocar mesmo a ginecomastia. Mas assim, alguns deles mentem que não usaram por medo de represália, por vergonha, tá? Então a gente sempre tenta acolher o paciente para poder ajudá-lo, né, e resolver o problema, porque dependendo do que for, se você não souber o porquê que ele está daquele jeito, por exemplo, o hipogonadismo, né, que seria uma causa, o hipogonadismo hipogonadotrópico, que seria por uso de esteroides, se você não tentar descobrir o porquê daquilo, né, fica mais difícil de tratar, tá? Não relatam o uso, aqui o Pope também, de novo, em outros trabalhos mais antigos, né, ele tem muitos trabalhos, tá, sobre anabolizantes. E raramente o uso de anabolizantes leva o usuário à sala de emergência. Tipo, até pode levar, né, se o paciente tiver uma arritmia ou infarto, mas a grande maioria das vezes é um veneno que mata lentamente. Ele não mata com rapidez. Como a cocaína, heroína, álcool, que levam a emergências de pronto-socorro, tipo como alcoólico, intoxicação alcoólica,
cocaína e heroína, que acaba tendo também intoxicação por overdose, tá? Então, às vezes dificulta mais a detecção de uso dessas drogas, tá? Porém, um comentário que eu gosto de fazer, que eu também já falei em outras aulas, é que os anabolizantes, eles são ao contrário dessas outras drogas, tipo cocaína, heroína, maconha, até o álcool. Você tem, quando você ingere, você já tem a sensação do que você procura usando essa droga. Tipo, tem um barato, fica feliz, ou sei lá, fica loucão. E o que acontece com os esteroides? Os esteroides, você não sente o efeito. Você tem que usar durante muito tempo, a longo prazo, né? Para você começar a ter o efeito. Se você usar um anabolizante, você não vai acordar com o físico todo trabalhado. Então, ela é uma droga diferente das outras por isso. Você tem que usar cronicamente para você vir colher o resultado. E às vezes você paga um preço altíssimo. Todas as drogas você paga, né? Um preço altíssimo, mas o anabolizante ainda tem esse agravante, apesar de ele não ter emergências, né, cardiovasculares comuns, né, pode ter, que eu te falei, né, do infarto, da arritmia, mas ele é uma droga que vai causando a longo prazo efeitos graves, tá? Que eu vou falar agora. E bem rapidinho também, para fechar dos PETs, que depois a gente vai passar mais para efeitos colaterais, as pessoas pensam em PETs como agentes de doping de atletas de elite, os pesquisadores que eu já falei, né, que eles não podem usar, os usos de. Aqui eu já falei, eu acho que isso aqui está repetido. As causas de morte associadas pelos usos de esteroides, tá? Infarto, AVC, porque tem aumento do hematócrito, você tem uma hipercoagulabilidade sanguínea, então você fica com uma facilidade maior em infartar. Também o LDL pode subir bastante, o HDL, que é o nosso soldadinho, nosso protetor cardíaco, acaba diminuindo bastante, de pegar HDL de 6, tá? E o trombose cerebral também pode dar, hemorragia hepática, epeliose hepática, que são nódulos, são vários nódulos vários nódulos sanguíneos, sabe? São vários nódulos formados por hemorragias. Então, o fígado fica super friável. É uma complicação grave e altamente letal do uso de esteroides. Sangramento de varizes esofágicas também, que é uma emergência comum. Miocardiopatia, metástases de tumores de próstata e fígado, que você pode ter um aumento de câncer de fígado. Carcinoma renal também, que não tá aqui, e de próstata, tá? Hiperplasia prostática, que não é o caso aqui, mas também pode dar. Arritmias, porque você tem um aumento muito. Imagina que o anabolizante, se ele estimula a musculatura, ele também aumenta a musculatura do seu miocárdio, do seu coração. Seu coração é um músculo, certo? Então, o que acontece? Você tem uma hipertrofia muito rápida dessa musculatura e você não consegue ter acompanhamento nem da circulação, nem dos vasos, né, para essa musculatura, e nem muitas vezes também vai ficar com distúrbios de condução elétrica, porque você tem que ter uma condução elétrica por batimento, então fica descoordenado e tem uma facilidade muito grande de ter arritmias e distúrbios de condução, bloqueios, tá? Contaminação por medicamentos falsificados é extremamente comum. Teve uma apreensão aqui em Sorocaba recentemente de drogas adulteradas. Eles misturam medicamentos veterinários, misturam drogas que são altamente hepatotóxicas com alguns anabolizantes comuns, tipo trembolona, Masteron, falando que é um tipo de droga e é outro, tá? E acaba matando a pessoa. Hepatite AIDS pelo uso de agulhas e também queda da imunidade, tá? Pode ter alteração com diminuição da imunidade. Até saíram trabalhos mostrando que o uso de anabolizantes em doses altas também pode aumentar o seu risco para pior prognóstico no Covid. Aqui é um quadrinho que eu gosto, né? Aqui está mostrando o uso de PEDs em atletas aqui, né? Atleta testado pela UADA, que é o A, mostrando aqui substâncias que são identificadas, tipo os anabolizantes testosterona, a grande parte deles, estanozolol e nandrolona, tá? Pelo ADA, tá?
É o que eu mais uso. Nandrolona oi, cadê? Não, é flechinha. Nandrolona é o Decadurabolin. Estanozolol, Winstron, testosterona tem 1 milhão delas. Não é o objetivo da aula de hoje, senão a gente acaba 3 da tarde. Aqui, dos atletas que não são, dos halterofilistas, né? Das pessoas que usam e não são atletas, tá? Que tem vários nomes aqui. A boldenona, que é o Equipoise, é um anabolizante de uso veterinário e muitos atletas usam, muitos halterofilistas, muitos fisiculturistas usam. A trembolona, que é comum, né? O parabolan, a trembolona, que é uma droga que já é batida, né? Pelo pessoal que usa anabolizante. A nandrolona, que é o decadurabolin. A testo, que tem vários sais, tem vários ésteres. Aqui a metiltestosterona é uma testosterona oral, estanozolol, Winstron, oxandrolona, que é extremamente comum também, é sempre citada, né, como um anabolizante, o dianabol, a metandienona e a drostanolona, que é o masteron, tá? Esses nomes, assim, estranhos, geralmente são drogas que têm, às vezes, mais longo prazo, eles acabam ficando mais tempo no organismo, e são drogas que são muito usadas no meio do fisiculturismo, tá? Aqui falando que nas pessoas que não são, umas pessoas que não são atletas de elite, eles acabam usando testosterona, boldenona, que é esse veterinário, a trembolona e a nandrolona, que é o decadurabolin, tá? Tudo isso daqui tem nos meus trabalhos. Aqui mostrando de novo. E também as outras drogas, tá? Aqui eu falei dos anabolizantes, mas eles usam também clenbuterol, que é um beta-adrenérgico, peptídeos, hormônios peptídicos, como o GH e também GF1, beta-2 agonistas, corticoides, agentes mascaradores como diuréticos, probenicida, que eles usam para mascarar o uso de drogas, de anabolizantes na urina, né, que acaba melhorando e diminuindo a concentração urinária dessas drogas, canabinoides, que é o maconha, e estimulantes termogênicos. Aqui, falando de novo, né, do nome das drogas, tá? Falando das drogas usadas, as drogas que conseguem aumentar a produção de androgênios, né, de hormônios anabolizantes nossos, né, que seria a testosterona, as gonadotropinas, que eu mostrei naquele quadro, o HCG no testículo e o LH recombinante humano. Também uso inibidores de aromatase, anastrozol, letrozol e exemestane, esse daqui nem tem no Brasil. A letrozol é só manipulado. Moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, que são SERMs, clomifeno, haloxifeno, tamoxifeno. E os precursores de testosterona, que eu mostrei lá naquela esteroidogênese, o DEA, cadê aqui? O DEA, androsterona e androstenediona. Também não tem no Brasil, tá? A Anvisa não permite o uso. Aqui, esteroides usados como drogas, testosterona, dihidrotestosterona, boldenone, né, que é esse que eu te falei que é veterinário, a nandrolona, que é o decadurabolin, a tetrahidrogestrinona, né, a gestrinona também é um anabolizante, tá, doa quem doer, a trembolona, a oxandrolona, que já foi tudo falado, danazol, tem uns que eu nunca nem... Primobolan também é um que o Schwarzenegger usava e o pessoal desse meio fisiculturista usa, tá? Os usuários repetem doses, sendo que tem doses anteriores agindo, bloqueando o eixo e causando efeitos colaterais por superdosagem. Então, eles vão usando repetidamente, só que já tem drogas anteriores que foram usadas. Então, vai tendo uma sobreposição de uso, né, dessas drogas e acaba, às vezes, tendo bloqueio permanente do eixo, tá? Não existe, essa aqui é a frase mais que a gente acaba mais falando, não existe garantia de efeito. A resposta ao esteroide é individual. Porque sempre as pessoas, ai, doutora, mas a minha amiga usou não sei o que, usou um pouquinho de oxandrolona, não aconteceu nada, ela não teve uma acne, não teve uma queda de cabelo, por que eu não posso usar? Porque uma que eu não vou prescrever, tá? A outra que a resposta ao esteroide é individual. Cada pessoa responde de uma maneira.
tá? Eu peguei um paciente uma vez, ele usava o diaba 4, ele usava tudo que todos aqueles nomes e mais um pouco. Ainda tudo de procedência duvidosa, tá? Ele comprava tudo na academia, porque isso daí não é assim, você chega na farmácia e compra, tá? Eles acabam tendo um mercado negro violento, inclusive em dark web, na deep web, tem também em grupos de WhatsApp, isso daí é um mercado negro do cão, inclusive na internet, tá? Ele usava um monte de coisa e ele tinha o cabelo gigante, não tinha uma falha no cabelo, tinha um cabelo gigante, super cheio, não tinha falha, você olhava assim, o couro cabeludo super preenchido, quer dizer, não teve queda de cabelo, provavelmente não tem genética nem, não tem genética de calvície. Não tinha uma acne. Tinha o físico super bem construído, assim, tava uma musculatura boa, mas não tinha não tinha aumento de pelos, não tinha não tinha alteração muito no eixo gonadotrófico, o FSH e LH dele não estavam suprimidos e a testosterona dele não estava suprafisiológica, mas ele tinha o fígado torrado, o TGO, TGP estava elevadíssimo, tá? E ele também fumava maconha à noite, que foi um dos motivos também que a madraça dele quis levá-lo para mim, porque ela falava que estava preocupada, porque ele estava usando bomba e estava usando outras drogas, tá? Ele a gente conseguiu salvar, graças a Deus deu tudo certo, ele melhorou, tinha problemas familiares na história, mas é um paciente que não teve efeitos colaterais estéticos do uso de anabolizante, porém o fígado pagou o preço, tá? E outro paciente que eu peguei, ele tinha inclusive até gagueira, ele ficou gago de tanto uso de anabolizante, ele tinha muita acne, não tinha mais quase cabelo, um paciente que assim ele ficou esteticamente bem bem judiado pelo uso de esteroides, inclusive ele ficou com essa gagueira, ele me procurou para querer entender o porquê ele ficou gago, de repente, sei lá, se ele teve um micro AVC na área da fala, ou sei lá se era psicológico aquilo, mas eu lembro que até cheguei a perguntar para um colega sobre isso, eles falaram que já tinha visto isso também, mas assim, não tem como você dizer o que vai acontecer quando usa esteroide. Eu já peguei um paciente também jovem que me procurou com ginecomastia, importante, porque usou 2 meses de estanozolol oral. Ele ficou com uma ginecomastia importante, tá? Eu acho que quem passou não explicou para ele o risco, mesmo falando que estanozolol não aromatiza, eu não sei o que houve que o menino ficou com ginecomastia, tá? Provavelmente podia ter outras coisas misturadas, ou ele não quis me contar de, de ter usado alguma outra coisa junto, mas ele me referiu que ele usou 2 meses de estanozolol e ele ficou com um bloqueio de eixo também importante. Ele queria saber o que fazer, porque a família dele era muito brava, o pai era uma fera, o pai nem entrou na sala e ele estava com uma jaqueta de medo do pai ver, tá? Então, às vezes, pode causar problemas graves e familiares com o uso de esteroide, é o que eu te falei. Não pega, não consegue o físico que quer, ainda tem que resolver um problemão grave depois, tá? Ah, e também bloqueio de eixo permanente também. Já peguei pacientes que usaram 3, 4 meses só de esteroides e depois não voltaram mais, ficaram com o eixo bloqueado, mesmo com terapias pós-ciclo, e ficam rodando em vários médicos para tentar melhorar. E fica com aquela testosterona baixa e o eixo dormente, tá? E às vezes fica infértil também. Eles geralmente injetam de 5 a 6 drogas diferentes, fazem 3 drogas no intervalo de 3 a 4 semanas, tem ciclo de até 8, com doses 10 vezes acima das usuais, tem ciclo para tudo quanto é tipo de pessoa, de esporte, de provas, tá? Então, é um mercado onde eles mandam bala em tudo. Para eles, oxandrolona oral é bala, né? Usam esteroides falsificados, caseiros, uso veterinário, como eu já falei, as vitaminas que eu falei também. E os efeitos colaterais começam a acontecer antes de apresentar qualquer benefício procurado com a droga, tanto estético quanto no desempenho, como eu já tinha falado também, que é uma das drogas que você colhe efeito colateral antes dos benefícios, tá?
E daí, no intuito de tentar conter, que eles usam tamoxifeno ou clomifeno, que são os SERMs, né, que são os inibidores seletivos do receptor de estrogênio, a gonadotrofina coriônica, que é o HCG, as gonadorrelinas, o Relisor, tem outros nomes também, óleos de prímula e o Proviron, que às vezes eles usam até naquele caso que eu te falei lá da ginecomastia e também do testículo, mas... E o que as pessoas acabam pensando? Se o pouco é bom e faz efeito, que às vezes eles começam com drogas mais leves e sentem, né, que ficaram com menos gordura, deram uma crescida. Então, em quantidade, maior quantidade pode ser ainda melhor. E aí começa, né? Muda também muito a fisiologia cerebral e a pessoa começa a perder a noção, tá? Perde totalmente a noção do físico. Por isso que às vezes você vê a pessoa e ela tá achando que ela tá pequena ainda. Como é que você vai identificar? Eu olho e já sei. Rápido ganho de peso, alteração da composição corporal com marcante hipertrofia muscular, marcas de agulhas em músculos grandes e largos, desenvolvimento desproporcional do torso, tá? Desenvolvimento de calvície, né? Começa a aparecer falhas, né? Entradas aqui, ou também pode ser aqui nessa região, aqui a gente brinca aquela calvície do padre, aprofundamento ou engrossamento da voz. As mulheres ficam com aquela voz gaiteada, né? Parece que tem uma flauta, assim como o menino adolescente começa a ter aquela, que a gente fala gaiteando, começa a falhar a voz. Eu nunca vou poder usar, porque eu já tenho voz grossa. Mas assim, você vê a pessoa muda muito de voz. Eu acho que tem um vídeo no YouTube de uma paniquete antes e depois, mostrando a voz dela, praticamente mudou demais a voz dela, tá? E essas mudanças são para sempre, não tem jeito, é para sempre, porque muda, né? Aumenta a espessura da corda vocal e não tem o que fazer, tá? Aumento e predisposição a contusões, porque você começa a ficar cada vez mais carregando mais peso. O tendão, ele não aumenta, o que aumenta é a fibra muscular. O tendão, ele continua na mesma espessura, tá? Quem come aquela turkey leg quando vê nos Estados Unidos, aquelas turkey leg americanas, aqueles perus lá são todos anabolizantes, né? São todos bombados. Então você vê aquela turkey leg gigante, aquela perna gigante e aquele tendão pequenininho, né? E aí você compara com uma coxa de frango, você vê que o tendão daquela turkey leg é praticamente da espessura do tendão de uma coxa de frango. Então você imagina a força que você aplica em cima daquele tendão, né? É a área, você tem que ver a força, né? Numa área pequena, acaba muitas vezes rompendo, tendo ruptura de tendão e de musculatura. Ruptura de fibras musculares, tá? Também acaba tendo ruptura de ligamentos, e aí por aí vai. Ainda o uso de esteroides, eles também modificam a consistência dos tendões e ligamentos. Eu estava lendo sobre isso ontem, que além de você colocar uma pressão enorme num tendão menor, você tem uma mudança você tem uma mudança na consistência desses tendões. Icterícia, porque você começa a sobrecarregar o seu fígado também, começa a ter colestase, edema, porque você começa a reter muita água, hipertensão arterial, muito comum, aumento da calcificação de artérias, que eu não coloquei aqui, mas também acontece, ginecomastia em homens e atrofia de mamas em mulheres, porque começa a perder muita gordura na mama e atrofia. Você vê que a mulher vai perdendo a mama, vai aumentando as costas, aumenta o quadríceps, some o bumbum, né? E acne severa. Aqui já foi falado, né, da lista do ADA, mostrando aqui que o DEA também tá, o DEA também é proibido, tá? É doping. Os SARMs também, então eles não são bonzinhos, tá? Muitas pessoas acabam usando por conta própria, compram na internet, por prescrição de nutricionistas, de médicos também, tomam como se fosse inocente, ainda falam, ah, é maravilhoso para idoso, para o osso do idoso. Assim, é que eu falo, se um dia que forem muito estudados e tiver indústria farmacêutica séria, com trabalhos sólidos, mostrando que existem SARMs do bem, porque era o intuito quando foi lançado, foi começado a estudar sobre isso.
mas não é o que a gente tem visto, tá bom? Aqui também bem rápido, mostrando que HCG também é doping, LH também, tá? E aqui o que eu ia mostrar? Oi. Eu ia mostrar que a gestrinona também, tá? É doping. Efeitos colaterais, eu já citei, né? Falando aqui, doenças cardiovasculares, dislipidemia, doenças aterosclerótica, cardiomiopatia. Tudo que tem duas cruzes é que é mais grave, tá? Que tem uma cruz é um pouco mais leve, tá? Supressão de eixo hipogonadotrófico aqui, ginecomastia, hipertrofia prostática, câncer de próstata, efeitos virilizantes, efeitos neuroendócrinos também em mulheres, neuropsiquiátricos, mudanças de humor, mania, hipomania, depressão, agressão, violência, pode levar pessoas a cometerem até homicídio, dependência de anabolizantes, apoptose neuronal, tem apoptose neuronal com déficit cognitivos. Isso aqui tem que ser mais estudado, né? Fala nos trabalhos mostrando que tem perda na memória espacial, tem déficit cognitivo, déficit de memória e queda da cognição com o uso contínuo de altas doses de esteroides. Os efeitos hepáticos são sérios, efeitos colestáticos que eu já falei, inflamatórios, você pode ter hepatites graves, a peliose hepática que é rara, mas é muito grave, que eu falei que são aquelas, são várias são vários nódulos hemorrágicos que podem se unir e derreter praticamente o fígado, tá? Neoplasias hepáticas, né? O caso do netinho. Os efeitos musculoesqueléticos, você pode ter fechamento da epífise prematura. Já peguei um caso desse em pediatria que foi me encaminhado. O menino começou a usar esteroide muito novo e ficou com uma altura, estagnou a altura dele, tá? Ficou com uma altura menor, por quê? Porque o estradiol, se você usa um esteroide que é aromatizante, que sofre aromatização, ele vai se converter em estradiol e vai fechar a epífise, tá? Ruptura de tendão que eu já falei, os rins também podem pagar seu preço, rabdomiólise. Também quando você tem um treino com muito intenso, você tem uma liberação muito alta de CPK. Eu já peguei um paciente com 15 mil de CPK, quase que eu caí dura. Mas ele estava bem, né? Falei para ele se hidratar bastante. Foi logo no dia seguinte do treino de quadríceps que ele fez o exame, então é por isso que estava uma CPK alta, mas também nem por isso é legal, tá? Então ele pode ter ainda uma sobrecarga renal pela rabdomiólise, tá? Também pode ter glomerulosclerose, isso aqui é comum, tem vários relatos de caso. Pode ter neoplasia renal, tá? Que eu acabei falando lá no começo. Tem efeitos imunossupressores, tá? O uso de esteroides, tá? Então tem que tomar cuidado. Assim como é o contrário, né? O uso de, falam que o estradiol, além de proteger a parte cognitiva, também ajuda na parte imune, né? E acne, né? Efeitos dermatológicos, acne e estrias. Aumenta, né? Tem um aumento muito grande, acaba tendo estrias. Já falei tudo aqui. Aqui é mais mostrando na parte de crianças, né? Eu peguei das crianças, mostrando que também adolescentes, aqui é dos adolescentes, podem ter os mesmos efeitos colaterais que os adultos, tá? O que eu já falei também, muito importante, sempre você vai ver o aumento do LDL, a diminuição do HDL. As meninas acabam tendo também, da voz, aqui o clitóris também é permanente, tá? A clitoromegalia é permanente. O crescimento também fica permanente de pelos nas faces. Por quê? Porque você acaba estimulando os receptores dos folículos pilosos. Então, mesmo você parando de usar, você já fez aquele estímulo do folículo piloso. Então, é melhor não usar. E glândula sebácea também, ela é hipertrofia. Daí tem que ficar usando num fígado que já está super judiado com a Roacutan, né? E hoje em dia as meninas têm usado Roacutan e os meninos também, bem jovens já. Então você já imagina que esse fígado já fica sensível, né? E aí você ainda joga esteroide em cima ou num fígado que sofreu uso de esteroide, jogar Roacutan em cima. Menstruação é um sinal super importante, você vai ficando com ciclos espaçados e às vezes amenorreia.
tanto pelo uso de esteroide e algumas por baixo percentual de gordura, tá? E amenorreia hipotalâmica também de dietas restritivas. E seios pequenos. Aqui, mostrando rapidamente do GH, tá bom? Que também é um PED, tá? O GH também é usado, tem eu brinco que tem um encanto muito grande dos pacientes pelo GH. Eles imaginam que eles vão usar GH e vão secar, porque ele é lipolítico, então a pessoa vai perder bastante gordura e vai definir. E não é bem assim, tá? No meio dos fisiculturistas e no meio bodybuilder, eles brincam que GH é finalizador de garoto fitness, porque a pessoa já não tem quase nada de gordura, então a quantidade de gordura que você perde usando GH é muito pequena. Eles acabam usando muito GH, na verdade, para recuperação mais rápida de lesão, porque na verdade o GH ele acaba aumentando a matriz de colágeno, né? Então ele acaba tendo uma recuperação, como na musculatura. Na musculatura você também tem bastante colágeno, né? Além da parte de você acaba tendo aumento da matriz colágena do músculo também, tá? E do osso também, porque o osso é feito da parte mineral e tem também a parte de colágeno do osso. Então, ele também ajuda na recuperação óssea, tá? De fraturas. Então, é por isso que eles acabam usando, tá? Mas benefícios em performance, o único estudo que mostrou um pouco de melhora na performance, que seria do sprint. Eu até coloquei aqui depois, se vocês quiserem também. Mas, na verdade, ele foi um estudo que foi falseado, porque a pessoa usava GH e usava testosterona também. Ou ela usava testosterona e GH, ou ela usava testosterona e nada, né? E aí, no grupo aqui que usou o GH, teve uma melhora do sprint, tanto quando usou o GH sozinho em combinação com testosterona, mas foi na verdade, eu falei que não tinha no aumento do sozinho, eu li esse trabalho, mas tem aumento. Teve um pouquinho do aumento no sprint no uso sozinho ou no uso com a testosterona, tá? Mas o que que acontece? É um aumento muito pequeno, um aumento que dura pouquinho tempo depois que você para, tá? Ele praticamente some depois que você para o uso. E não vale a pena, porque tem muitos estudos que mostram que não tem benefício nenhum na performance. Então, o único estudo foi esse aqui que eles usaram ainda junto com hormônios, né, com testosterona, que também aumenta performance sprint. Então, ao meu ver, esse estudo aqui não diz nada. E, como sempre, né, os PEDs com os efeitos colaterais, cardiomiopatia, tudo que tem duas cruzes mostra que é um efeito colateral importante. Diabetes é muito comum, intolerância à glicose, aumento da glicemia com GH, tá? Tanto que você pega isso até em crianças, né, adolescentes que usam GH para crescimento. Também pode ter sudorese excessiva, pode também ter túnel do carpo, que é muito importante, alargamento acral, né, aumento dos dedos dos pés, das mãos, alargamento da mandíbula, espaçamento dos dentes, osteoartrite. Aqui é extremamente discutido até hoje o momento para risco de câncer. Tem estudos que mostram que você pode ter um pouco de recidiva em alguns tipos de câncer quando você usa o GH, tá? Na acromegalia, que é uma doença, que é um tumor hipofisário produtor de GH, você tem aumento da incidência de carcinoma de cólon, né? Então, isso é provado. Então, eu também não acho que é muito caro, porque tá cheio de GH porcaria no mercado, até para você passar GH para uma criança, né, que tenha comprovadamente déficit de crescimento para ela crescer, você tem que ter dois testes mostrando que ela tem déficit de crescimento para você poder administrar e pegar até pelo SUS, tá? Mas existem GHs e GHs, tá? Então, eu acho que é bem complicado usar GH. É um preço muito alto que você paga, efeitos colaterais também para pouquíssimo benefício, tá? Aqui em 8 semanas, né, não aumentou significantemente a força, nem o poder de endurance, mas aumentou um pouquinho a capacidade de sprint, né, de tiro, que foi maior quando administrado com a testosterona. Foi aqui que eu estava dizendo antes, tá? Então, não é claro essa melhora na capacidade de sprint, tá?
tá? Então ele teve aumento também quando ele foi usado sozinho, mas o aumento de verdade, né, que foi significativo, foi quando foi dado o testo junto. Então, tchau para o GH. Quis também colocar um pouquinho da gestrinona, do chip da beleza, por quê? Porque hoje em dia todo mundo, eu recebo muita gente, muita mulher perguntando do chip da beleza. Até postei, fiz um post bem legal, se alguém quiser depois dar uma fuçada lá no meu feed, tem esse post que foi muito compartilhado, acho que foi o post meu mais compartilhado de todos, onde eu postei falando da gestrinona, tá? A gestrinona é um esteroide modificado, ela já foi muito usada para o tratamento da endometriose, ela tinha até esse nome aqui de metrose, tá? E não vou entrar aqui no âmbito da eficácia da gestrinona para endometriose. Por quê? Porque a droga que é indicada hoje em dia pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e é a droga on-label, né, a droga que usam para endometriose hoje é o Dienogeste. Porém, muitas mulheres têm efeitos colaterais, não têm resolução com o Dienogeste, tá? Então, eu não vou entrar em âmbitos de pessoas que realmente têm uma endometriose muito grave, muito séria, que fazem, às vezes, cirurgia laparoscópica, continuam com endometriose, e o próprio ginecologista, como não tem outra solução, entra com a gestrinona, tá? Não é nesse âmbito que eu vou me meter. Eu tô falando do uso da gestrinona como chip da beleza. Por quê? Porque ela é uma anabolizante também, ela tem uma ação, ela é um esteroide que difere da trembolona apenas porque possui um grupamento 3-etil. E a trembolona, ela tem no grupamento 13-metil, tá? Eu não coloquei a figura aqui, mas se você acessar na internet, você acha a figura dela, tá? Então a gente até pega um pessoal postando que gestrinona é a trembolona feminina, e não deixa de ser verdade, fazendo essa pequena troca, tá? Ela é derivada da nandrolona, do decadurabolin, tá? Da 19-nortestosterona, ok? Então, por aí eu já te mostro trembolona, decadurabolin, nandrolona, e ela tem ações mistas e também antagonistas dos receptores de progesterona. Então, ela consegue agir diminuindo o edema e consegue ter uma proteção endometrial. Ela tem atividade androgênica e antiestrogênica, que é o objetivo pelo qual era usada para endometriose. Você tem que diminuir o estrógeno para não estimular endométrio, tá? E tem atividade androgênica, que é a atividade que ela aumenta a testosterona. Então, ela tem o poder de aumentar a parte muscular, diminuindo o edema, diminuindo o efeito estrogênico. Então, assim, muitas mulheres acabam querendo justamente procurando esse efeito quando vão atrás desse chip, tá? Suprime FSH-LH, então ela tem efeito anticoncepcional, então as pessoas falam, eu vou colocar o chip porque eu vou parar de tomar pílula, que pílula faz mal, anticoncepcional faz mal, então eu vou usar o chip da beleza. Aí o fulano lá coloca gestrinona e ainda coloca testosterona junto. Fora a gestrinona, ele põe mais testosterona ainda, né? O chip fica aditivado, né, com a gestrinona aqui, que já tem um efeito anabolizante, mais a testo, tá? Também, por ser um andrógeno, todo androgênio diminui esse HBG e, ao contrário, o estrógeno aumenta esse HBG, tanto que pílula oral aumenta esse HBG e os andrógenos diminuem esse HBG, então aumenta a testo livre. Então, você já tem a ação da gestrinona que aumenta, que já é análogo da testo, aumenta ainda a testo livre, tá? E ainda às vezes a pessoa coloca mais testo no chip, tá? Então, muitas mulheres têm efeitos rápidos colaterais com ela, com a gestrinona e com o chip, né? Que ainda acaba tendo testo junto. Virilização, engrossamento da voz, a pele fica oleosa, aumento do clitóris, aumenta a libido? Aumenta, né? Porque ela acaba usando uma dose tão supra de testo, mas eu não sei se esse preço não é caro demais. Hirsutismo, queda de cabelo, diminuição do HDL, todos os outros, né? Edema, às vezes a pessoa acha que vai diminuir o edema e ela incha, tá? Também é a mesma história que eu falei lá atrás. Você não sabe, cada indivíduo tem uma resposta. Tem gente que pode usar o C-chip e não cair cabelo, não tem genética de calvície.
Tem gente que põe o chip em um mês está aparecendo um choquito de acne. Tem gente que põe o chip e não tem acne. Mas assim, eu tô falando os efeitos mais comuns e o que era esperado, tá? Ganho de peso, a pessoa fala, ai, mas a fulana secou. Ué, eu conheço pacientes que engordaram. Eu tive pacientes que tiveram crises de pânico, sudorese noturna, queriam até enfiar um bisturi e arrancar o chip, só que às vezes você tem que esperar acabar o efeito dele para não colocar mais. Eu falo, ó, espere e não coloca mais, tá? Diminuição do volume mamário, muita cefaleia. Eu tenho uma paciente que assim, começou a usar o chip por endometriose, só que assim, hoje em dia ela não sai do neurologista, a bolsa dela é cheia de medicamentos para enxaqueca, toma Naralive, toma Sumax, até nimodipina ela usa para enxaqueca, né? Que é um bloqueador de canal de cálcio que age também em âmbito neurológico cerebral para melhorar um pouco a vasodilatação, tá? Cerebral. Então, assim, até nimodipina ela tem que tomar, tá? Para conseguir dirigir, para conseguir sobreviver. Então, assim, tomem muito cuidado, tá? Também virou uma fábrica de dinheiro, porque é super caro o chip, né? Então, virou uma indústria financeira aí importante em cima desse chip. Os SARMs, tá? Eu acabei colocando um pouquinho para vocês bem rápido. Em teoria, eles deveriam se ligar aos receptores de músculos esqueléticos sem efeitos androgênicos. Porém, as pesquisas mostraram resultados decepcionantes, que é o que eu falei para você, que a Glaxo estudava bastante sobre os SARMs, sobre os SARMs, e ainda eu tenho esperança que alguns estudos consigam mostrar benefícios, sabe? A gente tem que sempre pensar que se realmente eles conseguirem isolar esse efeito anabólico, pensando em pacientes idosos que precisam de aumento muscular, melhorar a massa óssea sem afetar, sem estimular receptor prostático, sem afetar sem afetar a parte androgênica, ia ser maravilhosa, tá? A ação. Mas o que temos aí é um monte de produto químico que é adulterado e de procedência duvidosa. Efeitos colaterais hepáticos e cardiovasculares sérios. Peguei um paciente que teve uma alteração bem importante da tireoide pelo uso de Cardarine e esse mesmo paciente também usou Ostarine, que é um outro SARM, e teve o quê? Bloqueio de eixo, supressão do FSH-LH e queda da testosterona. Ele veio parar em mim pela queda da testosterona, pelo hipogonadismo, hipogonadotrófico, e ele não conseguia acreditar que podia ser dos SARMs e era o SARM, tá? A gente suspendeu os SARMs, os dois. Ele ficou com os nódulos de tireoide aí do nosso amigo Cardarine, mas ele conseguiu o eixo dele de volta, tá? Então, tome muito cuidado. Não existe droga milagrosa, tá? E assim, não coloque nada na boca sem passar por um médico de confiança e que tenha estudo, que tenha especialização, tá? Não bonitinho, famosão no Instagram. Você tem que ver se a pessoa estuda e sabe o que está fazendo com você. Eu durmo com a minha cabeça no travesseiro, tranquila à noite. Eu durmo tranquila que eu não fiz mal para ninguém, tá? E tem gente que não é assim, em todas as áreas, não só médicas. Piora no perfil lipídico, aumento das enzimas hepáticas, queda de libido, porque o que acontece? Cai a testo, né? Ele vai bloquear, não esqueçam, ele vai lá agir, ele vai também ter um feedback na hipófise. Calvície pode ter, irritabilidade, acne, tá? Então, ele não é tão fofo assim, como falam as propagandas da internet. Poucos estudos, alguns em animais, sem estudos a longo prazo, é o que eu falei, vamos esperar. Em 2008 também foi colocado como substância de doping na UADA, te mostrei lá, mostrei para vocês nos slides anteriores, a procedência duvidosa. Pesquisa feita em Harvard há 2 anos constatou que de 44 SARMs que existem, apenas 23 tinham, de 44 SARMs pesquisados, apenas 23 tinham SARMs em sua composição. Quer dizer, metade só que tinha. E 17 tinham substâncias ilegais e cancerígenas de alta toxicidade, que é o que eu te falei.
Se lá nos Estados Unidos a gente encontrava que metade dos SARMs no mercado já tinham substâncias ilegais e cancerígenas de alta toxicidade, quem dirá aqui dos nossos laboratórios de fundo de quintal, tá? Os nomes maravilhosos que são encontrados: Cardarine, Indurobol, Ostarine, Ligandrol, Ibutamoren, Stenabolic, Testolona, Ostabolic, voltando, que vão falar sempre que o laboratório é top, vão falar sempre que sempre vão falar para você que a procedência é maravilhosa, que não são SARMs, são peptídeos. Tomem cuidado, tá? A eritropoetina, o Epogen, tá? Também vou citar um pouquinho, que é um PED de endurance, né? Uma droga estimuladora de performance de endurance. Hormônio que é produzido 85% pelas células do rim, tá? E pelo fígado também, 15% é produzido pelo fígado, né? Células de Kupfer e hepatócitos. Melhora a oxigenação dos tecidos, estimula a eritropoiese, quer dizer, aumenta a quantidade de hemoglobina, aumenta o hematócrito. Tanto que você usa em pacientes que têm doença renal, você usa em pacientes que são tiveram leucemia, pacientes que tiveram câncer. Tem o seu benefício, a eritropoietina é um medicamento. Só que aí foi descoberto que como ele aumenta a capacidade aeróbia e como ele melhora a oxigenação dos tecidos, ele consegue dar mais resistência, aumenta a performance e tempo de corrida e tempo de bike. Começou a ser usado, largamente usado, em provas de endurance, principalmente pelos ciclistas, tá? Inclusive atribuem várias mortes de ciclistas, desses famosos que correm no Tour de France e ciclistas profissionais, mortes súbitas pela eritropoietina. Então, ela é uma droga perigosa, tá? Potente, muito usado nessas provas que eu te falei de ciclismo, corrida, nessas provas de longa duração, tá? Ciclismo, esqui, triatlons, né, pelos Ironmans, natação e maratonas, tá? É detectada pelo doping e, assim, os efeitos colaterais que são comuns e graves: trombose, AVC, porque o sangue fica espesso, ele fica grosso, edema pulmonar, você pode ter também eventos cardiovasculares, né, como infarto, eventos tromboembólicos, que aumenta bastante a viscosidade sanguínea. E aqui, muito rapidamente, mostrando para vocês, eu separei, tenho uma aula que eu dei, que eu tenho uns 20 casos desses, tá? Mas eu vou mostrar dois bem rapidinho, só para vocês guardarem uma mensagem, tá? São pacientes que eu atendi no consultório, mostrando de novembro de 2014 a setembro de 2015. Eu tenho que pegar uns novos, né? Tô pegando casos mais antigos, mas mostrando, porque eu quis mostrar para você o caso dessa minha paciente, tá? 26 anos, ela tinha 32% de gordura, caiu 10% de gordura corporal, ela tinha 19,8 de gordura, caiu para 12,8, quer dizer, ela perdeu 7 quilos de gordura, e 41,7 de massa magra, que subiu para 43,9. Então, só com dieta, atividade física e suplementação adequada, eu não sou anti-suplementos, ela conseguiu melhorar mais de 2 quilos de massa magra e ainda perder 7 quilos de gordura, tá? Ela perdeu aqui, se você for ver, são 5 quilos, mas a melhora no corpo dela foi incrível, tá? Ela perdeu bastante gordura, tá? Melhorou muito o físico dela. E na bioimpedância também ela apresentou essa mesma melhora, tá bom? Aqui, esse eu falo, tá? Ele não liga de eu falar, é o Thiago, que é o goleiro de futsal do Corinthians. Na época ele era do Brasil Quirim, da Magnus. Eu também atendo o Lucas, que é o goleiro atual, né? O atual goleiro mundial, campeão mundial da Magnus, que é de futsal. Tenho muito orgulho de cuidar dele. O Lucas é diabético tipo 1 e é um atleta exemplar, tá? E quem me apresentou ele foi o Thiago, que é um atleta exemplar total também. O Thiago é um, é um cara que eu tiro o chapéu, assim, é um atleta fenomenal, é um cara extremamente aplicado, que tem foco, determinação,
Tá, e assim, quando a gente começou, eu atendi o Brasil Quirinho, eu era médica nutróloga do time todo, né? Na época do Falcão, ele também passou comigo, foi bem legal. O meu filho é obcecado por futebol, então era muito legal que eu ia atendê-los e ele ficava no treino. Mas voltando, olha que legal. Ele queria melhorar, ele queria perder um pouco de gordura, que ele já tinha um físico super bom, mas sempre para goleiros, o goleiro sempre quer ter menos gordura possível. Então, ele morre de medo de perder peso e perder performance, e ao mesmo tempo eles têm que ser magros, eles não podem ser pesados também para poder ter agilidade, tá? E como o goleiro acaba ficando mais parado, eles têm mais tendência a sobrepeso, tá? Então, o meu trabalho com o Lucas, eu peguei só para mostrar que você consegue ganhar peso, ó, 77, 78,5, 1,5 kg, tá? A mais. Só que ele caiu o percentual de gordura dele de 11,9, né, de 12, caiu para 10, aqui 10,6. Ele tinha 9,19, caiu para 8,3, ele caiu a gordura, e mais ele melhorou muito a massa magra, 67,8, 70,1. Ele melhorou a massa magra e perdeu gordura, tá? No caso dele, a gente nem precisava fazer muita coisa, mas só dele seguir e melhorar um pouquinho o ajuste fino de dieta e suplementação, ele conseguiu ter melhoras em 4 meses, tá? Eu tenho vários casos desses, depois eu posso até mostrar para vocês. Casos de retirada de esteroides também, que eu mostrei aqui, que eu consegui fazer a pessoa perder bastante gordura, mesmo parando de tomar esteroide, que ela tinha medo de engordar, e manteve a massa magra, que era o maior medo da pessoa de perder, tá? A gente consegue fazer a pessoa perder, sair do esteroide de maneira ética. A gente tem até um programa desses, que eu já vou falar no final da aula. Então, o que que eu quero que fique de mensagem para vocês, tá? Alimentação sempre regrada, periodizada. Eu cuido de pessoas que praticam atividade física. Quem não faz, eu tento fazer, tá? Eu ponho o paciente para fazer. Até paciente que tem prótese, eu mando treinar, tá? Então, coloca treinamento, né? Coloca paciente para fazer exercício físico. Tem que ter mudança de estilo de vida. Então, tem que introduzir atividade física e alimentação sempre periodizada e regrada e individualizada. Não adianta você querer pegar uma pessoa que que odeia comer peixe e encher a pessoa de peixe. Pessoa que odeia iogurte, você colocar só iogurte. Tem que ser individualizada a alimentação dessa pessoa. Não adianta fazer uma pessoa que passa mal de comer de manhã. Você colocar para ela comer frango com batata doce 7 da manhã, ela vai fazer uma semana, depois ela vai parar, tá? É, eu tenho pacientes que são veganos, tanto que eu estou na minha quarta pós, né? Estou fazendo pós de veganismo e vegetarianismo, porque eu cuido, minha filha é vegetariana, e eu cuido de veganos e vegetarianos que treinam. Eu tenho um Ironman vegano, paciente que eu gosto muito dele, ele resolveu acordar vegano. Ele dormiu onívoro e acordou vegano. Sempre tem que ter uma transição, né, para ser mais fácil, mas ele foi radical. E então, você imagina a mudança que eu tive que fazer na alimentação desse meu paciente, passar toda a quantidade proteica, carbo, não pôr muita fibra demais, porque ele poderia ficar com flatulência. Imagina ele que corre, nada e pedala, porque você tem muita fibra na alimentação vegana, né? Você não pode trabalhar com ovos, com queijo, com leite, nem com claras. Então, você imagina é, a diferença de dieta que eu tive que fazer para ele. E ainda ele tem colesterol alto. Imaginem que ele conseguiu solucionar o problema de colesterol dele virando vegano. Eu não acreditava que isso fosse acontecer, mas ele conseguiu, né? Ele diminuiu muito o LDL dele com a dieta vegana, tá? Só que tiveram outros problemas, cai ferritina, B12. É difícil você dar uma quantidade de carbo alta sem ter tanta fibra. Também é complicado você conseguir dar a quantidade proteica e calórica suficiente, porque a carne é bastante calórica, né? Então, eu só fiz esse intervalinho também para falar para vocês como é difícil você mudar a alimentação. Não é tão simples assim, tá? Tem paciente que é uma belezinha, que chega lá e fala: ai, gente, que delícia fazer a dieta, né? Fazer o plano alimentar dessa pessoa, porque ela come de tudo. Daí ela fala: o que que você não gosta de comer?
fígado, jaca. Olha que jaca é gostoso, hein? Eu como altos pratos bons de jaca. Ou fala, ah, eu não como jiló. É mais fácil. Agora, tem pessoa que fala, não como verduras, legumes, não como ovo, não tomo leite, não como glúten nem lactose. Então, isso aqui eu tiro meu chapéu para as Nutris, né? Que também trabalham sempre em associação comigo, tá? Gosto muito de nutricionista, tenho um carinho e amizade com várias, tenho várias pacientes Nutris. Eu mesma, quando estava grávida do gêmeos, passei numa Nutri, porque eu tive medo de ficar com diabetes. Então, porque eu tinha feito uma glicemia que estava errada, né? Depois eu vi que estava errada, mas eu fiz uma dieta bonitinha com uma Nutri. Então, a gente trabalha em conjunto, tá? Apesar de eu ser nutróloga, e eu também gosto de arrumar e assim, personalizar o plano alimentar e planos de suplementação dos meus pacientes. Então, a gente trabalha em conjunto. Treinamento eficiente e regular, sempre ter um bom treinador, um bom personal, ou sempre fazer treinos que tenham descanso e sono regular. Tem que ter uma outra aula que eu dei também, que a gente chama de REDS, né? Que é deficiência relativa de energia, né, do atleta. Você tem que ter um triângulo que seria a dieta, o treino e o descanso. Você tem que ter o descanso, tá? O descanso faz parte para você conseguir ter um físico bom, para você conseguir ter um aproveitamento bom e recuperação da sua energia. Sono também tem que ser bom, senão entra em overtraining, né? Genética é individual, tá? Não adianta a pessoa querer ficar gigantesca se a genética dela não é, sabe? Se o tipo de fibra muscular dela não é esse, tá? É claro que quem usa testosterona, usa anabolizante, acaba estimulando fibras A e B e acaba tendo aumento muscular. Mas você pode ter certeza que tá cheio de gente, a gente brinca, né? Pacientes que trabalham em construção civil, pessoas que trabalham em construção civil, pessoas que trabalham em madeireira. Você vê, às vezes, pessoas que nunca usaram nada de esteroide com físico perfeito, né? A pessoa tem um físico, tem hipertrofia muscular, tá aí. Você vê um monte de gente que toma quilos de anabolizante e praticamente a pessoa não mudou nada o corpo, que a gente fala os não responders, né? Então tem que pensar se, sabe, tem que pensar muito bem antes de cair numa balela e numa conversa e fazer besteira com o próprio corpo. Usar suplementos sempre seguros, que tenham comprovação científica, como whey protein, hidroximetilbutirato, tá? E creatina são suplementos com muita segurança, também palatinose, você pode estar usando. Eu escrevi o capítulo de um livro da SBEM, que é de suplementação em diabéticos tipo 1 e tipo 2, com o Rodrigo. Foi muito legal e a gente mostra lá os benefícios de whey protein e de creatina, hidroximetilbutirato, palatinose e outros suplementos para pacientes diabéticos, para pacientes idosos. Então, assim, a suplementação ela tem que ser dada quando você não consegue suprir a pessoa com a alimentação dela. Você dá a alimentação dela, se faltar, se você precisar melhorar, você entra com suplementação. Creatina, pacientes, a fonte de creatina principal são carnes e peixes. Paciente vegetariano não come carne e não come peixe, né? Paciente vegano não come carne e não come peixe. Então, a creatina, até em pacientes que não, que teoricamente são sedentários, em pacientes veganos e vegetarianos, ela deveria ser dada porque a creatina você produz 1 grama, 1 grama vem da dieta e a gente excreta diariamente 2 gramas. Então, se você continuar excretando 2 gramas e não ingerir esse 1 grama e vai fabricar só 1 grama, então vai ficar em déficit de 1 grama diário. Então, a creatina tem 1 milhão de estudos, é um suplemento vastamente, é o mais estudado e comprovado a sua segurança. Você usa a creatina em pacientes com problemas neurológicos, tem estudos mostrando benefício em esclerose múltipla, distrofias musculares, muito usada em idosos para reter água e fibra muscular, em quantidades baixas, sabe? Essa mania do pessoal de querer tomar 20 gramas, nem existe mais essa teoria de carregamento, então em doses pequenas, sempre de fontes muito seguras e sendo sempre prescrita em conjunto com o médico, né? Para o médico saber, tipo, não vai sair dando scoop de creatina para sua avó, para o seu avô, que não pode. Tem que ser sempre conversado.
com o médico, né? Às vezes que as pessoas têm aquele preconceito que acham que a creatina vai fazer mal para o rim. Então é tudo muito estudado e muito seguro, você consegue ter benefícios bons, tá? E primum non nocere, que é o nosso princípio, né? Fizemos nosso juramento, sempre, em primeiro lugar, não ser nocivo, não fazer mal para ninguém, tá? Então, toda vez pensem nisso, tá? Isso é importante, é uma premissa que eu levo para minha vida. Outra coisa, não faça para ninguém o que você não gostaria que fizessem para você. Eu atendi uma pessoa que ela pagou muito preço caro pelo, pelos erros que ela foi buscar um corpo perfeito, foi buscar o marido que começou, arrastou. E aí você vê o arrependimento no fundo do olho da pessoa, sabe? Eu fico pensando assim, que eu jamais faria algo desse tipo com ninguém. Não que não julgo ninguém, sou extremamente ética, tá? Mas assim, sempre a gente pensar que a gente não quer para aquela pessoa o que a gente estudou para fazer o bem, né? Para levar saúde e cuidar das pessoas. Mais outra coisa, também, primo no nosso e nisso também. Se você não souber lidar e não souber tratar alguma coisa que cair na sua mão, passe para quem sabe. Tenha humildade de falar, procure a pessoa X ou procure o especialista Y, que ele vai saber lidar melhor com isso, tá? Se você vê testosterona baixa no exame de sangue, eu acho que isso também já é um post batido, tem no meu, tem no de muitas pessoas. A testosterona para dosagem na mulher a dosagem dela foi feita da testosterona, as máquinas, para dosar a testosterona masculina, que é entre 250 e 800. Então, ela tem pouquíssima precisão abaixo de 80. Então, quando a gente pede testosterona para a mulher, é mais para ver se ela está alta do que se ela está baixa, tá? Então, testosterona baixa em exame de sangue, vocês vão ver muitas em mulher. Então, não saia tratando, suspeite se sua mãe ou sua prima ou sua amiga falarem que estava com a testo muito baixa, daí o médico prescreveu testo para elas, tá? Tentem abrir os olhos das pessoas, tá? Assim como tem muitas causas de testosterona baixa no homem que você tem que tratar a parte endocrinológica, às vezes um hipotireoidismo, um aumento de prolactina por outras razões, tem outras causas, a própria obesidade pode diminuir testosterona, então tem outras causas que você pode estar intervindo antes de sair usando hormônios, tá? A gente estava falando mais de anabolizantes, só que o uso de testosterona gel também acaba sendo um anabolizante, só que em forma de gel. Não existe dose segura, não existe tempo seguro, tá? Então sempre levem essas dicas, esses conceitos com vocês. Minha vida de consultório, né? As mulheres têm essas ilusões de chegar com o corpo, né? Essa daqui é uma paciente, né? Uma paciente não, mentira, uma mulher que postou uma foto na internet, até tampei o rosto aqui. É uma pessoa que botou uma foto que ela achou que ela estava com excesso de peso e depois ela postou 2 semanas depois, ó, 2 semanas depois, usando oxandrolona, como é que ela ficou, tá? Eu realmente, assim, e as pessoas acreditam e compram, que nem o chás, né? Eu até fiz um post de chá, que o pessoal compra chá seca a barriga, chá detox. E aí também mais uma foto mostrando várias mulheres que chegam, ai, doutora, eu quero ter o corpo da Sabrina Sato. Aqui, né, a Babi, agora ela nem é mais paniquete, mas muitas das vezes queriam ficar maiores, assim, ficar com umas formas mais de paniquete, outras mais sequinhas, que nem a Sabrina. Só que o que acontece? Às vezes, nos usos indevidos de hormônio, elas acabam ficando assim, né? Se bem que tem mulher que quer ficar assim, né? Tem fisiculturista que quer ficar assim. A gente faz parte de um programa, que é o próximo palestrante, o Clayton, é o nosso chefe, né? Tanto da CTE, que é da Comissão Temporária de Endocrinologia Esportiva do Exercício da SBEM. E a gente tem o projeto, né? Eu sou preceptora lá na Endocrinologia do Exercício, o projeto Bomba Tô Fora, e o projeto grande, né? O projeto nacional que várias instituições apoiam,
tá? É, a Medicina do Esporte, a Unifesp, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, também o CFM, e um programa nacional de prevenção de uso e assistência interdisciplinar a usuários de esteroides anabolizantes e similares. A gente tem vários pacientes já, tem sigilo médico, a gente acolhe esses pacientes, a gente cuida, a equipe é multidisciplinar, tem educador físico, educadores físicos, nutricionistas, psicólogos, né? Tem um psicólogo maravilhoso, né, o Mauro, que é inclusive especialista nessa área de vigorexia. E temos nós, os endócrinos também. A nossa equipe está aqui, né? O Clayton, chefinho. A Andrea, minha chefinha também. E aqui estou eu, tá? E se vocês tiverem alguém para encaminhar, eu queria muito que vocês curtissem a página, também curtissem a nossa página da Endocrinologia do Exercício tem no Face também, tá? Não darei veneno a ninguém, ainda que me o peça. Nem lhe sugerirei tal possibilidade. É uma frase de Hipócrates, eu sempre uso frases dele para acabar as palestras, e essa que eu gosto muito.